Cantarei o imenso amor do Senhor, amor sem fim, de Jesus que aqui desceu e morreu na cruz por mim. Falarei do grande amor, com louvor e gratidão. Servirei a meu Jesus, que na cruz me deu perdão. Antes mesmo de eu orar ou chorar minha aflição, meu Jesus por mim chorou, implorou na cruz perdão. Falarei do grande amor, com louvor e gratidão. Servirei a meu Jesus, que na cruz me deu perdão. Ninguém pode calcular, nem sondar tão grande amor, que me faz limpo e feliz, do juiz sem ter pavor. Falarei do grande amor, com louvor e gratidão. Servirei a meu Jesus, que na cruz me deu perdão. Não mereço tal favor, mas Jesus me soube amar. Quero, pois, com devoção meu amor lhe dedicar. Falarei do grande amor, com louvor e gratidão. Servirei a meu Jesus, que na cruz me deu perdão. Eu quero convidar você para nós começarmos o estudo esta noite, lendo, na verdade, o texto de Gênesis, capítulo de número 41. Tá? Gênesis 41. E eu vou ler, na realidade, o verso de número 51. Você deve se lembrar, Gênesis, a essa altura, está narrando a vida de José, e José, que vimos na semana passada, como, de fato, alguém que nos expõe o perdão como ele deve ser compreendido, o perdão como ele deve ser visto. E José, então, está aqui muito antes daquela ocasião, ou seja, antes mesmo da presença dos seus irmãos com ele, quando José, na realidade, foi feito vice-regente do reino de Faraó, ou vice-regente do Egito, e ele ascendeu, digamos assim, a esse trono, a esse cargo, e recebeu, claro, e tomou sua esposa por casamento, etc., e teve filhos. Eu gostaria de ler aqui o que a Escritura narra sobre o nascimento do seu primeiro filho. Tá? José, o texto diz assim, verso 51. José, ao primogênito, verso 50, para ficar dentro do contexto. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de Ono. Então diz, José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Esse é o texto e nós voltaremos a ele daqui a pouco. Um autor que escreveu sobre o livro de Gênesis, chamado Griffith Thomas, na verdade, ele diz, falando acerca do perdão, falando exatamente desses textos que lemos, particularmente Gênesis 50, ele diz que é fácil escrever sobre o assunto,
É fácil compreender que isso deve ser feito, ou tem sido feito, mas isso não é de maneira alguma fácil de colocar em prática. O que Griffith Thomas demonstra é aquilo que nós temos percebido e que, na verdade, é quase uma necessidade das pessoas. Como eu, de fato, coloco em prática? Como eu posso, de alguma maneira, perdoar, de maneira que isso realmente seja relevante e ocorra, né, na minha vida? É por isso que, na verdade, se multiplicam muitos livros sobre o assunto, não são poucos, nós temos vários livros que tratam sobre essa questão, muitos vídeos, né, muitas lives, como a nossa aqui, transmissões tratando sobre perdão, e também, além de cursos para ensinar a perdoar, e manuais que as pessoas usam para tentar, de alguma forma, ensinar-nos como perdoar. Mas talvez esse seja um dos nossos problemas. Eu não posso, de alguma maneira, saber como, se eu antes não souber o quê. Responder o quê vem antes de dizer como. E nós temos, de fato, essa tendência contemporânea de uma busca irrefreada por manuais, né? Os nossos vídeos, os nossos próprios YouTubes da vida estão repletos disso. Receitas, maneiras de fazer, como você constrói, como você modela, como você, na verdade, organiza. Tudo isso está contido aí, porque todos estão tentando responder a essa pergunta, o como. Mas nós precisamos entender antes disso o quê. Tá? Essa é a questão. Então, nossa preocupação aqui não é dar um curso breve de como perdoar. Tá? Nós estamos preocupados em entender o que Deus e a sua palavra dizem sobre o perdão. Essa é a nossa preocupação. Nós queremos aprender com Deus e com a Escritura, que é a sua revelação. Nós queremos aprender exatamente da parte dele o que, na verdade, é o perdão. Ele que é, de fato, o perfeito perdoador. Então, eu gostaria muito de convidá-lo a tentar aqui esta noite entender duas perguntas que nos foram feitas e que vamos tratar aqui. De alguma forma, nós vamos retomar, e várias vezes vamos ter que rever e voltar um pouco aos conceitos ou às ideias que já tratamos. Mas eu espero que façamos isso de uma maneira que não se torne mera repetição, ok? Então, vamos à primeira pergunta. Boa noite, João. Obrigado por estar aqui conosco também. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: perdoar é esquecer? E essa foi uma das perguntas mais frequentes que recebi quando as pessoas estavam enviando as suas perguntas sobre perdão. Perdoar é, de fato, esquecer? Eu sei que já falei um pouco, já tratamos disso na quarta-feira passada, mas eu gostaria de me aprofundar agora um pouco mais nessa ideia, digamos, nessa discussão. E aí, para você, é importante compreender como se relaciona o perdão com o esquecimento. A resposta a essa pergunta ela é forçosamente sim e não. Perdão implica em esquecimento, mas o perdão também não implica em esquecimento. E para isso nós precisamos, antes de qualquer outra questão, entender o que a pessoa que fez a pergunta, ou que faz a pergunta, quer de fato entender, ou quer dizer, ou de alguma maneira quer dar esse significado ao esquecimento. Porque esquecimento ela é uma necessidade humana. Eu sei que nós tentamos fugir exatamente dessa perda da memória, mas há uma necessidade em nós de esquecer, tá certo? O esquecimento excessivo, ele é, de fato, muito ruim. Vem, geralmente, como consequências de enfermidades, como Alzheimer e outras, que roubam de nós a nossa memória. Mas o pouco esquecimento, ou seja, as pessoas que não conseguem esquecer, também não é um bom sinal. Tá? Eu sei que nós tratamos isso como virtude, mas necessariamente não. A nossa memória ela é sempre seletiva. Portanto, para que eu possa gravar novas memórias, eu preciso apagar algumas. É como se fosse, de fato, um HD que não comporta. Eu preciso apagar algumas memórias para que outras sejam colocadas no lugar, até para que eu possa aprender, digamos assim. Então, perceba que isso é uma condição necessária, né, para nós. Ou seja, é uma condição importante para nós. Que nós compreendamos, de alguma forma, todo esse aspecto, né, todo esse lado que nós consideramos aqui
da questão do esquecimento, ou seja, o esquecimento ele é necessário. Nesse sentido, a palavra ou o esquecer é literal, é você não se lembrar, é você realmente perder a memória daqueles fatos ou daqueles acontecimentos, e isso tem um sentido literal. Portanto, perdão não é, de fato, esse tipo de esquecimento. Até porque esse esquecimento é involuntário. A gente não seleciona o que quer esquecer. A gente não tem domínio para, de alguma forma, selecionar o que se pretende, o que se deseja com esse esquecimento. Então, o que nós podemos, ou se esse fosse o fato, se eu pudesse, de alguma maneira, digamos assim, considerar ter domínio sobre o meu esquecimento, eu selecionaria o que eu esqueceria e o que eu não deveria esquecer. Tá? Tenho certeza, a sua lista teria não esquecer do aniversário da esposa, mas, do outro lado, talvez tivesse esquecer o aniversário da minha sogra. Coisas dessa natureza. Eu escolho o que eu vou esquecer. Esquecer de levar o animal, ou meu pet, para poder dar um passeio. Ou seja, eu escolho. Mas não é assim que funciona. Eu não tenho essa capacidade de voluntariamente escolher o que eu vou esquecer e, de alguma forma, escolher o que eu não vou esquecer. Eu simplesmente esqueço. Não está sob o meu controle, não está sob o meu domínio. Portanto, não é possível determinar que eu esquecerei uma ofensa que recebi e que eu não esquecerei outra ofensa. Eu esquecerei algumas e não esquecerei outras, por motivos totalmente, às vezes, até desconhecidos, mas, de qualquer forma, não é esse esquecimento, não é esse sentido literal de esquecimento. Mas esquecimento, particularmente na Escritura, também tem um outro sentido. E é esse sentido que nos importa agora e que precisamos ver. Ou seja, é um sentido metafórico, um sentido como uma figura de linguagem. É um sentido, inclusive, poético, porque está presente em vários salmos e vários textos poéticos da Escritura, como o livro de Jó. Em que sentido esse esquecer é mencionado? Esquecer, ele é, na verdade, também uma figura de linguagem, uma metáfora para uma atitude que Deus e nós tomamos. Tá? Aplicado a Deus, claro, tem esse sentido que nós chamamos de um sentido antropomórfico. Deus não se esquece, porque Deus, na verdade, é perfeito em si. Mas é aplicado a ele e aplicado a nós para descrever uma atitude que ele tem e que nós também podemos ter. Essas atitudes, elas podem ser boas ou podem ser más. O esquecimento pode ser bom, como pode ser ruim. Pode trazer realmente consequências boas, como consequências ruins. São usadas nos dois sentidos, tá certo? Aqui alguns exemplos bíblicos, vou pedir a você que me acompanhe, e nesses exemplos nós vamos perceber, então, já a atitude contida exatamente nesses textos. Por exemplo, o primeiro deles, Deuteronômio, capítulo de número 6. Tá? Deuteronômio 6. Quando Moisés fala do fim da lei, que é, de fato, a obediência, você vai perceber que no verso 12 está escrito assim: guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Moisés não está cogitando a hipótese das pessoas não se lembrarem, inclusive esta geração, principalmente, que percorreu o deserto, que foi liberta por Deus. Não é o fato deles esquecerem o Deus, Yahvé, o Deus deles. Não é uma perda de memória, mas é uma atitude. Portanto, não menosprezem, não desprezem o Senhor. Não se esqueçam nesse sentido, de realmente se tornarem alheios ou conduzir uma vida alheia de Deus. Ou seja, nesse aspecto, é desprezo, é menosprezo, é desconsideração. Esquecimento tem essa perspectiva. É uma atitude, percebam bem. Texto de Isaías, capítulo de número 23. Isaías, profeta Isaías, capítulo 23. Se você puder abrir, por favor. Isaías, capítulo de número 23. E aqui, no verso de número 15 e 16 de Isaías, perdão, só um instante, localizando aqui, ele diz assim, 15 e 16 do capítulo 23. Naquele dia, Tiro será posto em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei,
Mas no fim dos 70 anos dar-se-á com Tiro, que consta na canção da meretriz. E acrescenta: toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento, a cidade que está entregue ao esquecimento. Esquecimento aqui é juízo. Esquecimento aqui, é claro, é Deus trazendo a sua destruição, a sua punição ao povo de Tiro. Portanto, ser uma cidade, um povo, ser colocado no esquecimento, ou seja, ser esquecido, tem um sentido de juízo. Note bem que esquecimento aqui significa uma atitude, particularmente uma atitude de Deus, de fazer com que ela seja esquecida, digamos assim. Texto do Salmo 25, verso de número 7, também bastante conhecido a passagem, diz assim, verso 7, não te lembres, e não se lembrar é esquecer, claro, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Veja bem, o que na realidade o salmista está pedindo? Davi está pedindo a Deus que o trate com misericórdia. Não é que Deus não tenha a lembrança do que eu fiz e nem dos pecados da minha juventude, como diz Davi, mas é que Deus, na verdade, me trate com misericórdia, que Ele não tome, que Ele desconsidere as minhas faltas e os meus pecados. Esse é a ideia, ou particularmente é o que o texto revela. E por fim, Salmo 106, por favor, verso de número 4, e no Salmo 106, verso de número 4, o salmista diz assim, lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade. Ou seja, o lembrar aqui, ou não esquecer, é na verdade uma atitude de bondade. É Deus estar atento e Deus agir com bondade para com. É de acordo com, ou segundo a bondade dele, segundo a sua misericórdia, ou o seu juízo, que traz esquecimento, ou a sua punição, ou seja, em todos esses casos, lembrar, e é isso que eu gostaria que você pudesse perceber, ou, na verdade, esquecer, são atitudes. Não se lembrar são atitudes. Portanto, não é aquele ato involuntário, mas é figuradamente uma atitude que eu assumo. E a partir daí, agora nós podemos tentar compreender aquele texto que lemos em Miqueias, capítulo 7, verso de número 8, lá na semana passada, e que trata diretamente de esquecimento. Em Miqueias 7, verso 18, está escrito assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, quem é como Deus, semelhante a Deus, ou semelhante a ti, que te esqueces do nosso pecado. Veja bem, esquecer aqui não é a perda da memória, mas é mais uma vez uma linguagem figurada revelando uma atitude de Deus. Percebam que o verso de número 19 nos ajuda, mostrando que são figuras, claro, de linguagem. Deus pisará aos pés as nossas iniquidades. Ninguém imagina e ninguém interpreta esse texto de maneira literal, como se Deus, de alguma forma, fosse pisar as transgressões. Aqui diz o texto que Deus lançará nas profundezas os nossos pecados. Ninguém imagina que Deus tomará o pecado e colocará lá. Ele está colocando, está trazendo realmente como uma figura de linguagem de uma atitude que Deus terá, que é a atitude de esquecer-se, ou que é a atitude, na verdade, de não considerar, ou a atitude de Deus não nos tratar de acordo com a nossa conduta. Ou, se você preferir, o verso 18 deixa claro o que esse esquecimento significa. Ou seja, diz o verso 18, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. A atitude de não nos tratar de acordo com a sua ira justa, e uma punição que merecemos, mas Deus nos tratar com a misericórdia. É isso que significa esquecimento, é uma atitude, e não a perda daquela memória. Não é eu não me lembrar mais do fato, não é eu não me lembrar mais da dor, não significa eu não me lembrar mais do acontecimento, não me lembrar mais da ofensa. A pessoa me ofendeu, mas nem me lembro mais do que ele fez contra mim. Não, eu vou me lembrar de muitas dessas ofensas. A minha atitude é que deve ser a atitude que Deus demonstra aqui, de realmente não reter ira, ou seja, não me tornar uma pessoa rancorosa com isso e, na verdade, aplicar a misericórdia.
É essa a atitude que, na verdade, o perdão significa. Nesse sentido, sim, perdão é esquecimento. Agora sim podemos dizer. Por isso precisamos ter cuidado. Quando você perdoa alguém, não espere que você não vá se lembrar dos fatos. Não vá se conduzir durante a vida toda imaginando que você se livrará dessas memórias. Elas estarão com você. Talvez você ainda vá chorar por elas, talvez você ainda vá sofrer por essas ofensas. É natural que isso aconteça, tá certo? Isso não significa que você não perdoou. Você não precisa se sentir culpado porque você se lembra. Você não precisa se sentir culpado porque você sente. Você precisa, na verdade, entender que atitude você está tendo. Se você está retendo a ira, está, na verdade, mantendo esse rancor, está, na verdade, ressentindo tudo isso, então, nesse caso, não houve perdão. Mas se você não retém a ira, e você, na verdade, tem uma atitude de misericórdia para com essa pessoa, então, neste caso, claro, existe o esquecimento nessa linguagem figurada que temos aqui. Eu sei que é complexo, mas talvez duas histórias bíblicas talvez nos ajudem melhor a compreender o que eu estou querendo dizer. Uma delas você conhece, que é o pecado, talvez um dos mais populares na Escritura, que é o pecado de Davi. Quando Davi, de fato, cometeu o adultério com Batseba e assassinou, como sabemos, o Urias, seu general. O texto de 2 Samuel, capítulo 12, se você puder observar, narra esses fatos. No capítulo 51 dos Salmos, na realidade, existe digamos, claramente uma confissão de Davi. Mas se você for ao texto de 2 Samuel, perceba, na leitura que fazemos daquela narrativa, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 12, tá? Veja o que diz o verso 13, tá bom? Então disse Davi a Natã, após ser revelado seu pecado: pequei contra o Senhor. Ele reconhece o seu pecado, se arrepende, inclusive. Diz o texto, disse Natã a Davi, note bem, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Claro, na sequência ele vai dizer que o filho que ele concebeu nesse adultério iria falecer, o que na verdade não é castigo para o filho, uma vez que cremos que Deus em sua graça possa tê-lo recebido, mas é na verdade aqui uma consequência do pecado, como eu disse, perdão não significa a isenção da consequência desses atos. Mas observe aqui que na realidade existe explicitamente uma menção de que Deus perdoou. Se o perdão fosse um esquecimento literal, então, a partir daqui, os textos não deveriam falar mais nesse assunto. Mas quando você chega em Mateus, capítulo de número 1, você lê no verso 6 que Jessé gerou ao rei Davi, e Davi Jessé gerou o rei Davi a Salomão, e acrescenta que fora mulher de Urias. Essa lembrança de Mateus 1, de uma palavra que foi revelada por Deus, que foi inspirada pelo Espírito dele, claro, identifica, obviamente, que o fato não ficou esquecido, o fato não foi varrido para debaixo do tapete, o fato, na verdade, continua sendo lembrado. Davi, de fato, o seu pecado se tornou público, e agora, vocês percebam bem, cruzando todas as histórias, porque está registrado na Escritura. No entanto, ele foi perdoado. Perdão aqui não implica no esquecimento do fato. Tá? Um outro exemplo que talvez ajude é o exemplo de Raabe, a meretriz. Raabe, vocês sabem, no livro de Josué, capítulo número 2, era uma meretriz, acolheu os espias e foi poupada. Ela creu em Deus e isso, claro, foi-lhe imputado como justiça e, obviamente, foi alcançada pela graça divina. Mas percebam que já em Mateus, ela é citada, embora não a cite como uma meretriz, mas se faz lembrança dessa memória. Aqui diz o texto que Salmão, verso 5, gerou de Raabe a Boaz, ou seja, gerou exatamente dessa mulher. Mas, embora não esteja explícito, se você quiser, por favor, texto de Hebreus, capítulo 11, que narra os heróis da Bíblia, como vocês bem sabem, naquela narrativa, ou pelo menos naquele argumento trazido pelo autor de Hebreus, no capítulo 11, percebam que no verso de número
30 e 31, ele faz referência a Raabe. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, tá certo? Depois de rodeados por 7 dias. E acrescenta, pela fé, Raabe, e então a qualifica. A meretriz não foi destruída com os desobedientes. Hebreus 11, 31. Ou seja, Deus lembrando do fato. Mas não existe mais culpa, e o perdão foi oferecido. Esse ponto é fundamental. E é por isso que eu gostaria de voltar ao texto de Gênesis, que lemos agora há pouco, capítulo 41, verso 51, quando fica evidente que esquecimento é uma atitude, mas esquecimento também é uma mudança de sentimentos. Tá? O que foi que José fez? José deu ao nome ao seu filho Manassés, que significa aquele que é entregue ao esquecimento ou entregue ao perdão, conforme aqui algumas traduções. E nesse texto, do capítulo de número 41, verso de número 51, ele diz, José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, o que foi que José disse? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, ou seja, todo o meu sofrimento, e de toda a casa de meu pai. Não é que ele se esqueceu do seu pai, mas ele esqueceu da dor causada, da saudade causada, ou seja, uma mudança de sentimentos. A tristeza, a vida de José foi transformada em alegria. Toda a aflição, angústia, foi transformada agora em paz. Ou seja, houve uma mudança de atitude em José, uma mudança de sentimentos. É isso que, na verdade, o perdão significa. Não é uma mudança de sentimento imediato, mas é uma mudança de sentimento que ao longo do tempo nos faz superar a dor. Nós nos lembramos do fato, mas não lembramos mais do fato com dor nem com mágoa. Me lembrei agora exatamente quando eu estudava, fazia por volta da 6ª, 7ª série, estudava no colégio, em Goiânia, colégio IP, conhecido, né, e de saudosa memória, e me lembro que eu me assentava atrás de um colega. Até hoje me lembro o nome dele exatamente pelo fato que aconteceu. O nome dele era Leonino. E nessas brincadeiras de menino, eu passei parte da aula dando um capilote na orelha dele. O professor virava as costas, eu batia na orelha. Estava sentado atrás dele e ele já havia perdido a paciência. Quando eu fiz mais uma vez, ele se virou e me deu um tapa no rosto. E eu fiquei completamente irado. E os meus colegas todos, claro, começaram a rir. E eu disse para ele, depois da aula, debaixo do pé de piquezeiro, que ficava exatamente onde hoje tem um clube, ali tinha um pé de pique, era onde a gente se reunia para brigar. E marquei um encontro para realmente, digamos assim, levar as últimas consequências à minha conduta. Por fim, a briga nem aconteceu. Me lembrar, veja bem, deste fato da minha infância, ocorre. Agora, que sofrimento que isso me traz hoje? Nenhum, me trouxe muito na época. Eu estudei naquela escola e por vários meses eu trazia essa raiva, essa ira desse colega, e até que eu pude superar o sentimento, demorou um longo prazo. Mas percebam bem, houve uma mudança de sentimento gradual, houve, na verdade, uma atitude, claro, quando esse perdão aconteceu, e houve, claro, o que não aconteceu foi o esquecimento literal. Então eu esqueci, mas eu não me esqueci. Perdoar é esquecer? Sim e não. Não é um esquecimento literal, mas é uma mudança de atitude, uma mudança de sentimento de acordo com os textos que acabamos de ler. Ok? Mas há uma segunda pergunta. Eu gostaria de passar para ela para que tivéssemos algum tempo para abrir aí também para a participação de vocês. A segunda pergunta que é feita, ou que me foi feita, que eu acho de extrema importância, é: perdoar é reconciliação? Perdoar implica eu me reconciliar? Quando eu não me reconcilio, significa que eu não perdoei? Essa é a dúvida que as pessoas trazem. Mais uma vez, a resposta aqui é sim e é não. E não por causa do sentido semântico da palavra, como foi na questão do esquecimento, mas porque a reconciliação ela está presa às circunstâncias. E por isso é que nós devemos ter esse cuidado. O perdão não deve se prender às circunstâncias, mas a reconciliação ela depende de circunstâncias. O perdão de Deus, sim, implica em reconciliação, que é o alvo, que é o objetivo, que é, na verdade, a meta maior. Reconciliar não deve ser visto por nós como
digamos, uma opção, é uma demanda. Só que em certas circunstâncias a reconciliação não é possível, a reconciliação não acontecerá devido às circunstâncias ou talvez até devido à gravidade da falta ou da ofensa cometida. E eu gostaria de tentar abordar isso a partir de um texto que é extremamente complexo, que é muito difícil, mas que, na minha opinião, sempre vem carregado de uma interpretação que não é muito correta. Então, eu quero te convidar, para entender essa segunda pergunta, a buscar o texto de Mateus, capítulo 19, próximo lá do capítulo 18, que trata sobre o perdão, mas no Mateus, capítulo de número 19, quando Jesus é procurado por escribas e é questionado, é provado que é esse o objetivo exatamente desse diálogo, Jesus é questionado acerca do divórcio. E a pergunta é essa. Vieram, diz o verso 3 do capítulo 19, alguns fariseus e experimentavam perguntando, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Vocês conhecem o conjunto da resposta de Jesus. Ele diz que não, que na realidade vocês não têm lido, que desde o início o Criador do princípio fez homem e mulher, e disse, pois essa deixará o homem, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, citando Gênesis, inclusive, de modo que já não sois dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, isso é importante, não os separe o homem. O verbo está no imperativo, não é uma afirmação. Deus não está dizendo que o homem é incapaz de separar o que ele ajuntou. Deus está dando uma ordem para que nós não o façamos. É isso que o texto revela. Agora, note bem, replicaram, por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Se eu não posso repudiar por qualquer motivo? A resposta de Jesus é que é importante para cada um de nós. Disse ele, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu. Essa expressão, dureza do coração, ela é fundamental, por causa da dureza do vosso coração. Comumente, as pessoas interpretam dureza do coração como uma ausência de perdão. O duro de coração é aquela pessoa que não, aspas, consegue perdoar. A pessoa que, na verdade, não consegue superar. E por causa dessa dureza de um coração que não perdoa, é que, na realidade, Deus permite aqui o divórcio. Mas essa interpretação, na minha opinião, não está correta. E quero convidá-la a tentar entender isso. Particularmente essa expressão chamada aqui dureza de coração. Tá? Para isso, importante, ou talvez um bom início, é o livro do profeta Jeremias, que usa abundantemente essa expressão. Talvez quem tenha popularizado, digamos assim, essa expressão. Em Jeremias, capítulo de número, começando aqui no capítulo de número 3, nós vamos ver diversas vezes essa expressão aparecendo. Tá? E no capítulo de número 3, só um minuto, por favor, e aí vamos seguir em vários textos de Jeremias, ele diz assim no verso de número 17, naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Veja bem, dureza de coração. Ora, o que significa não andar segundo a dureza do coração? Verso 14, diz aí, convertei-vos ao Filho de Deus. Ou seja, a falta de arrependimento tem mais a ver com a dureza de coração do que, na realidade, o perdão. Não é ausência de perdão, mas é ausência de arrependimento. Um coração duro que, na verdade, não se quebranta e continua a andar nos seus caminhos, distante de tudo aquilo que Deus nos determina. Por exemplo, capítulo 7, verso de número 24 de Jeremias, na mesma sequência. Ele acrescenta, mas não deram ouvidos, nem entenderam e deram ouvidos a Deus aqui. Tá certo? Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Andaram de acordo com a dureza do coração, mas não deram ouvidos ao que Deus diz. Tá? Essa é a mesma perspectiva do capítulo 9, verso 14. Se você caminhar um pouquinho, você vai ver, ele vai dizer aqui também, antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como lhe ensinaram seus pais. Mas veja o que diz o verso de número, verso de número 13.
Respondeu o Senhor: por que deixaram minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela? Ou seja, abandonaram a minha lei, foram rebeldes e se tornaram idólatras. Por isso a dureza do coração é descrita exatamente com esse não dar ouvido, ou esse não se importar, ou esse, na verdade, desprezo à lei de Deus, ou essa dureza de coração para não fazer o que Deus determina. Capítulo de número 11, verso de número 18, tá? Veja bem: o Senhor me fez saber e eu soube, então, capítulo de número 11, verso 8, eu li o 18, mas é verso 8. Mas não atenderam nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre todos eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhe ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Por causa disso, sofreram todas as punições contidas na aliança, mas não me deram ouvidos. Andaram na dureza dos seus corações. Capítulo de número 13, verso de número 10. Diz ele: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, caminha segundo a dureza do seu coração. Percebem? Não ouvem o que eu digo, não me obedecem. É uma desobediência, que significa aqui essa dureza do coração. Capítulo de número 16, verso de número 12. Vós fizeste pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Percebem? Mais um outro texto, só para concluirmos aqui em Jeremias, capítulo 18, verso 12. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno, ou seja, soberba, arrogância, para andar como quer, rebeldes e principalmente afrontando ou confrontando ao próprio Deus. E aqui fica claro exatamente esse comportamento. Isso é dureza de coração. Mas para termos uma visão, digamos, um pouco mais completa, no Novo Testamento, você pode ir a Marcos, capítulo de número 3, e vai lembrar-se que na sua mensagem, verso de número 5, notem bem, que quando Jesus, na verdade, cura um homem com a mão seca, a mão ressequida, e os homens e os judeus estão tentando prová-lo quanto a isso, diz o verso 5, olhando ao redor, indignado, e veja bem, Jesus estava compadecido com a dureza do coração deles, indignado com essa dureza de coração, ou seja, de provar a Deus, de provar a Jesus, de, na verdade, tentá-lo, de experimentá-lo, de observá-lo, de tentá-lo colocar à prova, ou seja, um ato de soberba, de arrogância, de desobediência, tal como são as descrições em Jeremias. Capítulo 16 do Evangelho de Marcos, verso de número 14, diz assim, 16, verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, depois da sua ressurreição, quando eles estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Percebem? Essa atitude estava nos discípulos. Eles, na verdade, tiveram dificuldades para crer no testemunho daqueles que viram Jesus ressurreto, e Jesus chama isso de dureza de coração. É uma incredulidade, é uma rebeldia, é uma completa abandono e, principalmente, desprezo ao próprio Deus, digamos assim. Isso fica evidente em outras passagens. João vai falar sobre isso, mas particularmente eu queria chamar a atenção de você, finalmente, para Efésios, capítulo número 4, no verso 18. E aqui, ao tratar desse assunto, Paulo também cita a dureza do coração, citando o modo de vida dos gentios. Verso 17, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, veja bem, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, diz aqui, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Ou seja, a dureza do coração causando uma vida alheia a Deus, causando esse coração empedernido, esse coração endurecido, que não se arrepende. Então, portanto, quando nós voltamos agora ao texto de Mateus, capítulo 19,
fica um pouco mais claro o que Jesus estava dizendo. Jesus disse, olha, Moisés, na verdade, não ordenou a vocês que se divorciassem, mas Moisés permitiu, por causa da dureza do coração. Por quê? Porque, embora a parte ofendida perdoe, a parte ofensora não se arrepende, não muda de seu comportamento, não muda de conduta, não muda a sua maneira de agir. E veja bem, o texto não está dizendo que porque ele não se arrependeu, eu tenho sim a liberdade de não perdoar. Não é isso. Porque ele não se arrependeu, aí sim cabe digamos, esse fim da conciliação. Não há reconciliação porque, na verdade, a pessoa não muda seu comportamento, não muda sua atitude, não muda a sua maneira de viver. E veja bem, por isso eu disse que a reconciliação tem a ver com circunstâncias. Reconciliar com alguém significa, sim, conduzir-me ao lado dela. Mas se essa pessoa insiste e continua vivendo no pecado, na ofensa, na falta, eu não posso, na verdade, continuar convivendo com ele. A mesma coisa posso dizer com respeito à gravidade do pecado que se comete. Se a pessoa insiste em viver dessa forma, ou se o pecado é tão grave que não há possibilidade de reconciliar. Isso em relação ao casamento, em relação a todos os outros aspectos. Aqui, nós poderíamos, por exemplo, ir ao texto de 1 Coríntios, capítulo 5, em que havia uma palavra de Paulo sobre o rapaz que estava, na verdade, tendo relacionamento com a sua madrasta, é assim que entendemos aquele texto de 1 Coríntios, e que Paulo dá uma ordem muito clara. A ordem de Paulo não é que ele não seja perdoado. Alguns entendem, inclusive, que na segunda carta aos Coríntios, a recomendação dele de perdoar alguém era referente a essa pessoa. Mas não há certeza. Mas, de qualquer forma, aqui a recomendação de Paulo não é que não haja perdão. Mas ele está dizendo que não haverá reconciliação neste caso. Se não, observe, verso 2, e por isso, estou em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, verso 2, e contudo ainda andai vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio que em tamanho ultraje praticou. Ele repete isso no verso 7, no verso 9 ao 11, e conclui, inclusive, no verso número 13, os de fora, porém, Deus julgará, expulsai. Ou seja, Paulo não está dizendo que essa pessoa não mereça ou não deva receber perdão, porque perdão nunca é merecido. Não está dizendo que a pessoa não deva receber o perdão. Paulo está dizendo, na verdade, que ele deve ser excluído ali do rol da igreja, exatamente porque não há possibilidade de conciliação. Para haver conciliação, é preciso haver essa mudança. Ou seja, perdoar é reconciliar-se? Sim e não. A expectativa nossa é que o perdão traga possibilidades de reconciliações e elas vão acontecendo cotidianamente. Você deve se lembrar dos fatos mais graves que te fez separar de alguém e que, claro, causou tanta dor e sofrimento. Mas veja bem, as pessoas com quem você convive, amigos, parentes, filhos, pais, mães, esposo, seja lá quem for, irmãos de igreja, essas pessoas com quem você convive, elas te ofendem e você os perdoa. E você se reconcilia e continua caminhando com ela. Mas, eventualmente, haverá faltas que não poderão ser perdoadas, ou que não poderão ser reconciliadas, embora devam ser perdoadas, e haverá, sim, circunstâncias que vão impedir, até pelo pecado reticente, até pelo pecado contumaz, até pela conduta de uma pessoa que continua cometendo pecado. Uma esposa ser agredida por um marido, ou o marido ser agredido por uma esposa, verbalmente ou fisicamente, uma única ocasião, uma vez, algumas poucas vezes, é uma questão. Agora, a pessoa continuar a fazer essas agressões ao longo da sua história, não existe reconciliação nesse caso, mas deve existir perdão. Ou seja, perdão deve nos conduzir à reconciliação. Mas em alguns casos, em algumas circunstâncias, não será possível reconciliar. Agora sim, eu acho que estamos preparados para responder a questão levantada, como eu mandei para alguns de vocês, pelo Vinícius de Moraes, quando ele diz que o perdão se cansa de perdoar. Não, perdão não se cansa de perdoar. Perdão não tem fim, perdão não tem limite, certo? O que na realidade ocorre é que a reconciliação tem um limite. A reconciliação pode ter um fim, mas não o perdão.
Perdão deve ser como de Deus, eterno e em todas as ocasiões. Mas a reconciliação não ocorrerá sempre, porque ela não depende só de você e depende muito das circunstâncias que estão envolvidas no caso. Você deve se reconciliar, mas nem sempre será possível. Então, creio que fica respondida aqui, inclusive a tese. O que aconteceu com Vinícius é porque ele confundiu perdão com reconciliação. E aí, claro, há um fim, mas não para o perdão, sim para a reconciliação. Espero que tenha cooperado ou ajudado vocês. Muito obrigado, um abraço a todos e que Deus abençoe. Aqui eu encerro a transmissão.